Bom dia, minhas amigas, e tenham um bom dia e sejam bem-vindas ao meu cantinho aqui pela manhã, onde eu vou compartilhar com vocês a devoção matinal e aquilo que Deus tem para nós ouvirmos a sua palavra. E hoje eu tenho para vocês uma devoção que nos fala de Jesus. A natureza de Deus é como de um leão. Jesus foi para a cruz como um cordeiro, mas ele ressuscitou como o tribo de Judá, prevalecendo sobre todos os poderes das trevas. A natureza de leão do Senhor está sendo expressa por meio dos seus profetas. Está chegando uma reforma para o ofício e domínio profético. A palavra reforma vem da palavra grega diortosis e significa tornar reto. Em um sentido físico, refere-se à restauração e algo da sua condição natural e normal. Algo, de alguma forma, entretou ou sair da linha, como um membro deformado ou quebrado. E daí que deriva a palavra ortopédico, que é o estudo da estrutura esquelética humana. Essa palavra está associada aos justos esqueléticos. Ela aponta para uma mudança no esqueleto interno oculto que dá forma ao corpo. O Senhor está ajustando as mentalidades e as oposições dos corações para refletir a imagem e a natureza de Jesus Cristo e o profeta. Amós declarou a palavra do Senhor a Israel em um tempo de rebelião e apostasia generalizadas. Ele era a voz que representava o rugido do leão. Suas palavras traziam uma séria advertência às pessoas que a ouviram, devem ter temido muito. Deus, quando veio a este mundo e foi para a cruz, foi como um cordeiro. Foi o último cordeiro que morreu por nós. Acabou aqueles rituais que antigamente tinham de queimarem em holocausto um cordeiro em coisa dos pecados de cada um. E Jesus foi esse cordeiro. Um cordeiro que não tinha pecado. Um cordeiro que era indefeso. E um cordeiro que ofereceu a sua vida por nós. Cada manhã aqui nós dedicamos o nosso tempo a Deus. Dedicamos e agradecemos a forma como Ele nos acorda, a forma como Ele trabalha conosco e a forma, aquilo que Ele tem para nós, porque não podemos ir contra a vontade de Deus. Tudo está pela vontade dEle que Ele faz nas nossas vidas, o bem e não o mal. Querida amiga, abra a sua Bíblia, leia e pesquise e veja. A palavra de Deus é uma força eficaz. É como uma espada forte e firme. Quem se concentra na sua palavra, o seu dia corre melhor, a sua vida corre melhor. E você tem tudo aquilo que Deus tem para dar em cada dia na sua vida. Leia da manhã, faça uma comunhão com Ele. Tenha uma comunhão repleta com Deus, para assim você ficar ligada à palavra que Deus tem, que Ele nos oferece, a Bíblia. Eu vou ler para vocês Jonas. Jonas foi chamado para compartilhar a mensagem de Deus com estrangeiros, pessoas que eram diferentes das pessoas da sua própria cultura. Sua falta de compaixão por pessoas de outra cultura é um pecado que o Espírito Santo continua a confrontar a Igreja de hoje. O preconceito para algumas pessoas, esse pecado se manifesta com uma discriminação aberta contra aqueles que consideramos diferentes. Para outras, isso acontece na forma de um desprezo mero e sutil, talvez até mesmo de forma inconsciente. De qualquer maneira, a responsabilidade de Deus para o preconceito está resumida no que Jesus chamou de segundo
maior mandamento: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sua ordem de amar os outros vai de além da mera aceitação. Também não é o mesmo que desenvolver tolerância. Se você optar por viver de acordo com o padrão do mundo, você vai aprender a exibir tolerância para tudo, incluindo o pecado. Mas a Escritura propõe um padrão diferente. Você foi chamada para amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Deus ama todas as pessoas, independente de nação, língua ou etnia. Aqui o que nos está dizendo esta meditação é que Jonas foi chamado por Deus para ir pregar para o povo de Nínive. Um povo que era corrupto, um povo que era criminoso, um povo que só fazia o mal. Mas ele se recusou e foi aí que ele resolveu fugir e foi num barco fugir de Deus, do mandato que Deus tinha para ele. Mas é engraçado, ele pensava que fugindo, que Deus talvez não alcançasse mais, mas foi de forma muito diferente. Meteu-se num barco, como se havia tempestade, e Jonas teve que ser jogado ao mar para que a tempestade cessasse. E foi engolido por um peixe grande e teve 3 dias ali dentro do peixe, na barriga do peixe. E aí ele viu que não podia desobedecer a Deus. Aí ele viu que tinha que fazer o mandato que Deus lhe mandava. Pregar para as pessoas a palavra e mostrar o quanto Deus os amava. E assim foi Jonas. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, àquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas levantou para fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Não, amiga, nós quando pensamos que fugimos de Deus, enganamos-nos a nós próprias, porque não se pode fugir de Deus. Deus está sempre presente e está vendo tudo aquilo que a gente faz, e Ele até já sabe aquilo que a gente vai fazer, quer de mal, quer de bem. Jonas era um profeta, imagino que esta não tinha sido a primeira vez que o Senhor lhe havia falado. Talvez Jonas sempre tinha feito que o Senhor lhe citava até este ponto, mas algo acerca dessa missão em particular fez com que Jonas decidisse não obedecer ao chamado de Deus. E assim é quando Deus chama para nós obedecermos a Ele, e nós nos recusamos, não queremos obedecer a Ele. Queremos mais as coisas do mundo, mais as coisas materiais do que obedecer a Deus. Porque pensamos, Deus não nos vê. Eu vou fugir, Deus não nos vê, não. Deus vê tudo aquilo que a gente faz. Deus até sabe a conta dos cabelos que temos nas nossas cabeças. Deus sabe aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica e aquilo que a gente diz. Minha amiga e meu amigo, esta manhã ao compartilhar com você esta palavra, quero incentivar a você a dedicar o seu tempo à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que nos leva à salvação. Uma salvação que muito em breve Deus nos chamará a contas a prestarmos daquilo que a gente faz e daquilo que a gente é. Tenha isso na sua mente. Ama o seu próximo, ama a palavra de Deus, leia e pesquise a sua Bíblia para que você fique bem cheia dessa palavra, que é uma palavra que rejuvenesce as nossas vidas. Dedique o seu tempo a Deus. Dedique a tudo aquilo que Deus tem para si, a sua palavra. Porque Deus promete, Ele faz. O que Deus promete e diz, Ele faz. Ele cumpre aquilo que Deus tem para mim e para você. Não se esqueça de se inscrever para que nós possamos compartilhar juntos essa palavra maravilhosa que é a Bíblia, a palavra que Deus deixou escrita para nós seguirmos e estar com Deus nos nossos corações. Fique com Deus esta manhã. Tenha um bom dia.
Que Deus fique consigo, que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.